Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel. Esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui reunido conosco, nos iluminando nessa noite. O tema deste capítulo de número 67 se chama Os Vivos do Além. Emmanuel escolhe do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 30. E eles que estavam falando com ele, dois varões, que eram Moisés e Elias. O contexto desse versículo, foi tirado lá do momento da transfiguração que aconteceu lá no Monte Tabor, junto com Pedro, João e Tiago. André, o que Emmanuel vai trazer para nós desse momento tão bonito que a Bíblia nos relata de comunicação espiritual com os encarnados? Bom, o Emmanuel vai trazer aqui a respeito de que várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses, eles acabam dizendo que o evangelho não apresenta bases a esse intercâmbio, né, a esse movimento de troca de conhecimento dos homens que estão aqui encarnados com os espíritos que estão desencarnados. E aí, só que nesse exemplo que você leu aí acima, nós conseguimos ver essa passagem de que Jesus estava conversando com Moisés e Elias, Moisés bem antes de Jesus e Elias também, e Jesus estava conversando com os dois. E aí os discípulos, os apóstolos que estavam ali, que eram Pedro, João e Tiago, perguntaram para Jesus se era para fazer uma tenda para cada um. Então eles viram, eles perceberam, eles enxergaram aqueles espíritos que estavam ali, digamos assim, materializados por Jesus e estavam conversando com ele. E aí, eu gostaria de trazer aqui, hoje, a respeito de duas passagens que envolve Pedro conversando com Jesus, para a gente observar de onde veio o comentário, digamos assim, o pensamento que motivou Pedro a dar aquela resposta para Jesus. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 17, Jesus pergunta assim para eles: quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí eles responderam: uns falam que você é João Batista, outros falam que é Elias, outros que é Jeremias. E aí Jesus pergunta assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus, na mesma hora, respondeu assim para ele: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, quando ele diz aqui que não foi nem sangue, nem carne, nem sangue que passou esse conhecimento para ele, o que foi, né? Então ele foi naquele momento um instrumento, ele foi um intermediário. Não existia o termo médium, porque o termo médium foi cunhado por Allan Kardec no livro dos médiuns. Mas nesse momento ele foi um médium que trouxe uma resposta de espíritos elevados para dizer quem era Jesus. Só que é interessante nós observarmos que esse intercâmbio feito por nós com os espíritos tem que ser muito minucioso, tem que ser muito respeitoso, temos que ter muita educação mediúnica e muito estudo para poder fazer isso. Porque também no mesmo capítulo de Mateus, no capítulo 16, pouca coisa mais à frente dessa resposta de Pedro, nos versículos 21 a 23, Jesus conta para os apóstolos que ele seria morto e que ressuscitaria em 3 dias. Ele estava preparando os apóstolos para o que viria a acontecer. E aí o mesmo Pedro,
respondeu: Deus não permita, Senhor, isso jamais o acontecerá. E aí Jesus, na mesma hora, repreende ele e fala: Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas dos homens. Então, Jesus aqui mostrou para ele, logo acima, poucos versículos antes, Jesus afirmou para ele: Você será a pedra que edificará a minha igreja. Só que nesse momento que ele escuta uma comunicação de um espírito, digamos assim, não muito respeitoso ou que não tem tanto entendimento, Jesus repreende ele e diz: Tu é pedra de tropeço. Então, olha como ele foi de pedra fundamental para edificar uma igreja para pedra de tropeço, que atrapalha a caminhada. Então, nesses dois exemplos, era como se Jesus estivesse demonstrando para os apóstolos: olha, tem que saber distinguir aquilo que nos chega, as influências que recebemos. Precisamos pensar, porque se Jesus estava falando aqui que ele seria morto e ressuscitaria no terceiro dia, já era um combinado dele com Deus. Então Pedro vai dizer: não, Deus não vai permitir. Como não vai? Já era combinado. Então ele estava pensando como os homens, ele estava com a vontade dos homens de dizer: não, Jesus, você não vai morrer, Deus não vai deixar que você morra. E fala: mas você não está entendendo, isso que você está dizendo são coisas de homens. E aí, eu quero trazer mais dois apontamentos aqui a respeito dessa evolução que Pedro teve no cristianismo e que serviu como o intermediário que fez muitas coisas produtivas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo de 1 a 10, Pedro chega a uma determinada igreja e tinha um aleijado que mendigava na porta da igreja. Só que Pedro não tinha dinheiro para entregar para ele. E aí Pedro diz para ele que ele não tinha dinheiro para poder entregar, mas disse que em nome de Jesus que ele poderia levantar e caminhar. Ele vai e cura esse aleijado. Em outro momento aqui também do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 36 a 43, os versículos, Pedro chega até a casa de uma mulher que era uma cristã, que devotava sua vida para ajudar as pessoas. Ela confeccionava roupas para poder cobrir os pobres e tudo mais, e ela havia falecido, e Pedro chega até a casa dela e consegue ressuscitar ela. Então, o que nós estamos dizendo aqui, como que Pedro conseguiria curar um aleijado como Jesus fez e conseguiria ressuscitar uma mulher assim como Jesus fez com Lázaro? É porque ele estava sendo intermediário, ele estava sendo médium de Jesus naquele momento. Então, aí está a nossa relação com os vivos, aqueles que estão no além, mas nem tão além, porque eles estão próximos de nós, né? Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? O André, selecionei este trecho aqui. Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Esse versículo traz, esse momento da transfiguração, onde esses discípulos veem ali Elias e Moisés conversando com Jesus, né? Então dá esse entender que os mortos, Emmanuel deixa aqui até entre aspas, mortos, viu? Conversam com os vivos, né? Ou seja, traz informação. E nesse momento a gente vê que a Bíblia, né, já deixa isso de um modo claro a respeito dessa aparição dos espíritos trazendo conhecimento aos encarnados, como você bem trouxe aí, falou dos cuidados, da importância e respeito à educação mediúnica que é necessário. Mas essas comunicações não aconteceu apenas depois de Kardec, né? Isso é ainda relatado para nós nesse momento na Bíblia mesmo. Então, assim, como a gente vive nos dias de hoje, essas comunicações por meio dos médiuns,
já existia lá também. Então percebemos que a Bíblia já traz essa informação muito antes, né? Kardec, então, no caso, da continuidade, né, nessas informações e trazendo e agregando muito mais conhecimento para todos nós. Então, na semana que vem, nós juntos vamos continuar refletindo, né, mais informações que a espiritualidade nos abençoe e nos agracia grandemente, né, como Emmanuel, um grande espírito, né, que traz conhecimentos nesse livro e tantas outras obras, né. Na semana que vem a gente vai refletir o próximo tema que ele vai trazer para nós, que se chama Além Túmulo. Agora é uma sequência, né, desse assunto, vai ser um versículo tirado lá da primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Paulo diz assim: e se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Então, semana que vem, juntos vamos refletir esse capítulo, que a semana de vocês seja uma semana muito abençoada, uma semana de muito aprendizado e reflexão. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um bom sábado a todos e que assim seja.